Fala, filhão! Eu sou o professor Christian Teixeira, mestre em ensino de física, e a nossa aula de hoje é sobre leis de Newton. Vem com o professor Cris, segue a nossa aula. Bom, então são três leis, as três leis de Newton. Primeira delas, vem aqui, pai, ó. Primeira lei de Newton. Bom, o que nós podemos compreender sobre as características da primeira lei de Newton? Bom, primeiramente, a condição, precisamos entender a condição de um corpo estar em repouso ou em movimento. Por exemplo, qual é a condição de eu afirmar que esse piloto aqui ele está em repouso em movimento? Como assim? Esse piloto, por exemplo, ele está em repouso com relação à sua mão, está paradinho aí, certo? Sempre ele vai estar em repouso, correto? Negativo, tá? Por quê? Por que negativo? Porque a condição de você afirmar que um corpo está em repouso ou em movimento, ele depende de um referencial, tá? Você precisa fazer a comparação de um determinado corpo com um outro, tá? Um ponto referencial. Por exemplo, esse piloto, ele está em repouso com relação à minha mão. Por quê? Muito fácil. Porque a distância entre ele e a minha mão, ela não está sendo modificada, tá? Observa, não está sendo modificada. Agora, se você pegar esse mesmo piloto e ficar movimentando com relação ao quadro, observa que ora ele aproxima, ou seja, a distância é pequena, ora se afasta, a distância é grande. Então, o mesmo piloto que está aqui em repouso com relação à minha mão, está em movimento com relação ao quadro. Então, para a referência quadro, nesse caso, o piloto está em movimento. Para a minha mão, o mesmo piloto está em repouso. Então, isso nós precisamos na primeira lei de Newton. Qual é a condição da primeira lei de Newton? É o seguinte: se um corpo ou está em repouso ou em movimento uniforme, que é aquele que a velocidade é constante, e sobre esse corpo nenhuma força externa for aplicada nele, então este corpo tende a continuar no seu estado inicial, ou repouso ou em movimento. Mas como assim? Como assim tende a continuar o seu estado inicial? Super tranquilo, tá? Volta para cá. Se você deixar esse piloto da forma que está aqui, ó, em repouso em relação à minha mão, e nenhuma força externa for aplicada sobre ele, pode ter certeza que vai continuar aqui. Claro, né? Em condições de equilíbrio que eu não vou conseguir segurar aqui infinitamente, certo? Até mesmo pelo cansaço. Mas fazendo uma análise num período curto, se nenhuma força externa for aplicada sobre ele, ele vai continuar aqui. Agora, se passa a se movimentar e nenhuma força externa for aplicada por ele, aí tende a continuar em movimento. Então, a primeira lei de Newton, ela vai justamente correlacionar ou o corpo em repouso ou o corpo em movimento. Mas esse repouso ou movimento, cuidado, tá? Lembra que é sem influência de força externa, tá? Só cuidado com isso, é sem influência de forças externas. Como assim seria uma força externa? Volta para cá. O piloto está em repouso. Se nenhuma força externa for aplicada sobre ele, vai continuar aqui. Uma força externa, por exemplo, seria alguém vir e bater na minha mão. Aí já iria alterar a condição da primeira lei de Newton, tá? Então, cuidado com isso, sem influência de força externa. Voltei, olha lá. Agora, a segunda lei de Newton, tá? Que também é chamada de
princípio fundamental da dinâmica, ela correlaciona aqui, ó, um tópico importantíssimo: força, tá? Ela vai correlacionar a força aplicada sobre os corpos, sobre os materiais. De que forma podemos analisar a segunda lei de Newton? Super tranquilo, tá? Primeiramente, se você comparar dois materiais, um com uma massa menor e o outro com uma massa maior, tá? Por exemplo, você pegar um carro e uma moto, tá? Massa do carro maior, massa da moto menor. Vou aplicar força sobre os dois. Aí eu te pergunto, em qual dos dois casos tu precisas de mais força, tá? De maior força, para poder fazer com que ele se movimente da mesma forma? Ou seja, a força ela depende do quê? Tu concordas comigo que tu precisa de maior força para a condição ser a mesma dos dois móveis ser aplicada no carro? Sim. Então, qual a conclusão que você tira disso? Que quanto maior for a massa de um corpo, maior a força que você precisa aplicar sobre ele. Claro, nas condições de movimentos iguais, tá? Então, matematicamente, eu posso afirmar o quê? Que a força ela é diretamente proporcional à massa, tá? Diretamente proporcional à massa. Só que se tu vais aplicar uma força em um corpo, né, possui massa, ele vai tender a gerar um movimento que está correlacionado à aceleração desse corpo. O que é a aceleração? A aceleração nada mais é que a mudança de velocidade em um determinado tempo. É a taxa com qual a velocidade mudou à medida do decorrer do tempo. E também a força, ela é diretamente proporcional à aceleração. Quanto maior a força aplicada em um corpo, mais rápido a ideia de variação de velocidade se torna esse corpo. E em termos matemáticos, escrevemos assim, vem aqui, a força, cuidado, ela é diretamente proporcional, uma simbologia, uma linguagem que nós temos para correlacionar igualdades. Ela é diretamente proporcional a quem? A aceleração de um corpo. Ah. Em outro momento falaremos sobre grandezas vetoriais e escalares. A força é uma grandeza vetorial e a aceleração é uma grandeza também vetorial. Mas como assim, professor? A força é diretamente proporcional à aceleração? Muito fácil. Quanto maior a força, já falei, maior a aceleração. Quanto menor a força aplicada no corpo, menor a aceleração. Mas eu nunca vi isso aqui, negócio de diretamente proporcional. Calma, que agonia. Vem aqui, ó. A força diretamente proporcional à aceleração, para que nós podemos sair de uma expressão que é diretamente proporcional para uma igualdade, sempre nós precisamos de uma constante, tá? E nesse caso, a constante envolvida entre a força e a aceleração é justamente a massa. Claro, em algumas condições a massa pode variar, tá? Mas em termos básicos, dizemos assim, segundo a lei de Newton, que a força é igual. Eu tenho aqui, ó, proporcionalidade. Para proporcionalidade virar igualdade, eu preciso de uma constante. E a constante entre força e aceleração é a massa. Então, vezes a aceleração. Aqui nós temos a segunda lei de Newton, tá? Que é a força resultante em um sistema aplicado num corpo, ela depende da massa e da aceleração. Bom, agora, tá? Vamos para a terceira
Terceira lei de Newton, pai, anota aí, tá? Super tranquilo, tá? Terceira lei de Newton, teórica, porém importantíssimo para já nós vermos sobre os tipos de força, tá? Então anota aí, terceira lei de Newton. Bom, muito tranquilo, tá? Terceira lei de Newton, aqui ó, fácil demais. Terceira lei de Newton é quando um corpo aplica a força em um outro corpo, tá? E essas forças, ou seja, as forças que um aplica no outro, tá, são mútuas. Um aplica a força no outro. Essas forças elas têm uma condição, tá? Elas são iguais, ou seja, possuem o mesmo valor, possuem a mesma direção, porém os sentidos são opostos. Esse é o conceito da terceira lei de Newton. Aqui, ó, super tranquilo. Eu sou um corpo, aqui o quadro, tá? Eu vou aplicar uma força no quadro, certo? Aqui, ó, aplicando a força no quadro. Corpos diferentes, cuidado. Eu estou aplicando a força aqui, ó, certo? Na horizontal, no quadro. Só que a mesma força que eu aplico no quadro, eu estou sentindo, ó, recebo também a força do quadro aplicando sobre mim. Nesse caso, o que nós podemos afirmar? Que se eu aplico uma força de um determinado valor no quadro, eu estou recebendo o mesmo valor dele. E essas forças, elas estão na mesma direção, que nesse caso aqui é horizontal, considere que seja horizontal. Porém, os sentidos são opostos. Tá? Se eu estou indo nesse sentido, eu estou recebendo do quadro no sentido oposto. Super tranquilo a terceira lei de Newton. Então, o que nós podemos afirmar? As condições dela. As três condições são mesmo valor, tá? Mesmo valor, ou também nós chamamos de módulo, tá? Módulo das duas forças, não esqueça disso, tá? São duas forças aplicadas em corpos diferentes, cuidado. Tá? Mesma direção, se é horizontal, na ida, a primeira força, a volta será também na horizontal. Se for na vertical, a volta também será na vertical. E os sentidos são opostos, tá? Sentidos opostos. Ou seja, se você aplica uma força em um corpo para a minha esquerda, o outro corpo vai simultaneamente revidar para a minha direita. Certo? Super tranquilo a terceira lei de Newton. Agora, além disso, das três leis, nós precisamos entender as aplicações delas. Conhecer o que nós chamamos de tipos de força. Tá? Então anota a primeira aí, filhão. Anota aí. Nós chamamos de força-peso. Tá? A força-peso. Olha lá. Nesse caso, o que é a força-peso? Primeiramente, a força-peso ela está relacionada à gravidade. Tá? Está relacionada à gravidade. A aceleração gravitacional. Ah, mas o que é aceleração gravitacional? Primeiramente, ela vem de um campo gravitacional. O que é um campo na física? Campo é toda uma região de influência, tá? No caso do campo gravitacional, gerado pela massa da Terra, e nesse caso é a própria gravidade terrestre. Então, todo corpo com grandes massas, ele possui uma região de influência ao redor de si, que nós chamamos de gravidade. Então, por isso que tem a gravidade da Terra, tem a gravidade da Lua, a gravidade de Marte, de Júpiter, enfim. Tá? Então, a aceleração gravitacional está relacionada a isso, vem daí com origem do campo gravitacional, a relação de força gravitacional também. Que nesse caso temos a relação do peso. Então, como é que nós podemos identificar o peso? O peso, lembra que é uma força, e força é uma grandeza vetorial. Tá? Sempre ele vai acontecer isso aqui, ó. A força-peso sempre está puxando os corpos para o centro da Terra. Ou, como nós dizemos popularmente,
puxa para baixo, certo? Então, a queda aqui do piloto se dá, por exemplo, mediante a força gravitacional, que nesse caso, em termos simplificados, a força peso, tá? Mas o que depende? Como é que eu faço para obter o valor da força peso? Tá? Super tranquilo. Basta você saber a massa do material. Então, pega isso aqui, o piloto, coloca numa balança. Vou saber a massa dele. Então, se você sabe a massa do material e onde ele está sujeito à ação da gravidade, se for na Terra, a gente aproxima para um valor igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que é o valor da gravidade terrestre aproximadamente. Claro, né? Depende de várias condições, mas em termos próximos a gente usa 10. Pode ser 9,8 ou 9,78, dentre outros, tá? Aproximações. Mas, de modo geral, as questões usam como 10. Por exemplo, na Lua, vale aproximadamente 1,6. Tá? Então, aí já tu tens uma diferença, né? A gravidade na Lua já é menor com relação aqui na Terra. Então, para obter essa força-peso, é bem tranquilo, tá? Ela advém do próprio conceito lá de força resultante, que é a segunda lei de Newton. Então, advém daqui, ó, tá? É a mesma situação, porém só modifica, faz a adaptação. Nesse caso, a força-peso, que é quem atua aqui, ó, no piloto, tá? Lembra? Atrai para o centro da Terra. Ao invés de colocar força resultante, você substitui por P, de peso. Tá? É só uma adaptação na segunda lei de Newton. Então, eu vou chamar de peso, P de peso. Lembra do vetor, né? Colocar a seta em cima, a indicação. Igual. A massa, nesse caso, seria a massa do piloto, tá? A massa do piloto. E a aceleração, aí aqui tu só faz uma adaptação. Não é a aceleração escalar, a normal, tá? Aí a gente vai considerar a aceleração gravitacional. Então, tu só vai colocar aqui G, que é a gravidade. Aí, se for na Terra, você usa aproximadamente 10. Se for uma condição em outro local, como a Lua, Marte, Júpiter, aí tu vais colocar o respectivo valor. Super tranquilo a força-peso, tá? Então, depende apenas da massa e do local que está imerso esse corpo. Certo? Bem. Bom, filhão, o seguinte, então, aqui vamos continuar sobre os tipos de força, tá? Tratar agora com os outros tipos de força. Bora aqui. Então, além da força-peso, tá? Além da força-peso, olha lá, vamos fazer um esquema aqui, certo? Para tratar como, de modo geral, as questões cobram você observar um acontecimento, pegando a relação teórica com a relação prática. Aqui, ó, vamos considerar uma via, tá? Sou muito bom de desenho, mas tente aí imaginar. Olha lá. Então, aqui, ó, claro, nós estamos só nesse plano, né? Aí, considere, tá? Agora, vou precisar da tua imaginação, certo? Aqui, ó, o meu veículo aí, pai, tá? Considere, tá? Estilo desenho. O veículo se movimentando, nesse caso, para a minha direita, tá? Então, com uma certa velocidade, ok? Nesse caso, ou melhor, vou primeiro tratar a condição aqui com uma velocidade inicial igual a 0, tá? Mais adiante vamos trabalhar sobre a ideia do movimento. Então vamos considerar primeiro aqui o repouso com relação à pista, certo? Então, nesse caso, lembra, tem repouso, tá? Nesse caso, vamos ver as forças que estão atuando nesse veículo. Olha lá. Primeiramente, concorda comigo que ele tem uma massa? Sim, né? Se tem massa, o que nós podemos afirmar? Que a força-peso está atuando para onde? Lembra que você está falando de força. Toda vez que falar de força, tu precisas indicar a atuação dela, já que é uma grandeza vetorial. A força-peso sempre puxa
os corpos para baixo. Então a força-peso aqui está atuando para baixo. Só que tu concordas também que esse veículo está aplicando uma força na pista, na estrada? Sim. Mas o que a terceira lei de Newton nos diz? Se o carro está aplicando uma força na pista, simultaneamente a pista vai aplicar uma força no carro. Agora eu te pergunto, que força é essa que a pista está aplicando no carro? Daí, pai, eu quero que você anote esse conceito, tá? Essa força existente aqui, ó, ela se dá mediante o contato. Olha o nome que eu estou usando. O contato do carro, tá? O contato dos pneus do carro com a pista. Então, a força de contato é o que nós chamamos de força normal. Tá? Força normal, ela está relacionada ao contato existente entre os corpos. Peraí, como assim contato? Aqui, pai, ó. Estou aplicando a força no quadro. A minha mão está em contato com o quadro. Eu estou aplicando uma força no quadro e, simultaneamente, o quadro aplica uma força sobre mim. Então, essa força de contato existente entre a minha mão e o quadro é o que nós chamamos de força normal. E nesse caso aqui, tá? Cuidado, a força normal é a volta da força peso, tá? Então, a força normal está atuando para cima, neste caso. Ei, anota aí, pai. Toda vez a força normal estará apontando para cima, certo ou errado? Isso. Te faz de doido. Tá errado, pai. Cuidado, tá? Por quê? Porque aqui, ó. A normal é a volta da aplicação da minha mão. Está apontando para cima? Não. Está nesse caso, horizontal. Então, cuidado. Mas uma coisa eu posso afirmar. A força normal sempre vai estar correlacionada ao contato. Se tu recebeste uma força em uma direção do contato, a normal estará no sentido oposto. Certo? Beleza, pai. E além disso, se esse corpo está aqui, ó, no plano, o carro está na reta, eu posso afirmar ainda que a normal, tá? A normal, nesse caso, ela é igual em módulo, tá? O valor é igual ao peso. Tá? E peso você já sabe. A normal, ela depende, de modo geral, da atuação do peso. Claro, depende também de outras forças que nós vamos ver mais adiante. Tá? Então, só cuidado nessa situação aqui. Mas, além dessa força de contato, tu tens o que nós chamamos, na física, a condição de rugosidade dos materiais, que é o que nós chamamos também de atrito. O atrito dos materiais. Por exemplo, o asfalto, tá? Ele é mais áspero, tá? É mais áspero que uma lajota. Claro, tem lajotas que possuem grande rugosidade, mas de modo geral o asfalto possui um atrito grande, tá? A ideia de atrito aqui é se uma superfície ela é mais lisa ou não, tá? Daí o nome, rugosidade, ou uma região áspera. Então, além, nesse caso aqui, da tração, da normal, tração é outra força, tá? Vamos ver também. Além da normal e do peso, nós temos também o atrito. Claro que muitas vezes as questões elas desconsideram o atrito, mas se mencionar, tu sabes que o atrito está relacionado também ao contato.
Então, o atrito depende diretamente da normal. Tanto que nós podemos afirmar o seguinte, que o atrito, ele depende, a expressão do atrito depende da normal. Da seguinte forma, força de atrito, o que eu posso afirmar em termos algébricos da força de atrito? Que ele é diretamente proporcional ao que nós chamamos de coeficiente de atrito. O que seria o coeficiente de atrito? Está relacionado à condição do material. Indica se aquele material ele é mais liso ou não. Coeficiente de atrito. Não confunde coeficiente de atrito, tá, com força de atrito. O coeficiente de atrito a gente representa por essa letra grega, Mi. Tá? E a força de atrito, então, depende de quem? Depende da normal que multiplica o coeficiente de atrito. Tá? E muitas vezes os livros indicam Mi0, né? Que é o coeficiente de atrito. Isso aqui é um valor, muitas vezes, experimental, tá? Para você analisar o material. Está relacionado à característica do material. Coeficiente de atrito. Aí também, tu podes ter o coeficiente de atrito estático, que é quando o móvel está parado, que é esse caso, ou o coeficiente de atrito dinâmico. O nome dinâmico é de movimento. É quando o móvel passa a se movimentar. Tá? E sempre então dizemos que o coeficiente de atrito estático ele é maior que o coeficiente de atrito dinâmico. Por que isso? Porque é mais difícil você conseguir fazer algo entrar em movimento. E quando consegue, aí aquele movimento parece que se torna mais fácil. Está aqui a justificativa. Ó. Quando um móvel está parado, estático, a combinação entre os materiais está mais ligada, tá? A interação está mais forte. Por isso, então, você precisa aplicar maior força. Por exemplo, quando for empurrar um carro, observa que você faz muita força para poder fazer ele se movimentar. E depois que ele se movimenta, observa que parece que ficou mais suave, né? A força é menor para poder conseguir manter o movimento dele. Então, depende disso aqui, ó, que o coeficiente de atrito estático ele é sempre maior que o coeficiente de atrito dinâmica. DC, pai, dica do Cris. Vem! Bom, filhão, seguinte, segue o exemplo, tá? Vamos tratar aqui uma ideia de questão, tá? Muito comum. Vamos aqui agora imaginar o que está acontecendo, tá? Observa no que eu vou falar, olha lá. Aqui nós temos uma região plana, certo? Uma região plana com atrito. Aí vamos tratar o seguinte, que sobre esse veículo está sendo aplicada uma força horizontal de 2.000 newtons, certo? Lembra que a região é com atrito. Só que aí eu já estou te afirmando que está em movimento, certo? O veículo está em movimento. Se está em movimento e com atrito, lembra que a região está com atrito? Aqui, ó, o que nós temos? Que o atrito ele vai ser o dinâmico. O coeficiente de atrito é o dinâmico, que vale quanto? 0,3. Observe uma coisa, que o coeficiente de atrito ele é uma grandeza adimensional. Tá? Ou seja, ele não vai possuir unidade, certo? Por que ele não possui unidade? Porque ele é a divisão de duas forças. E força, a unidade, quando for dividir duas forças, você vai simplificar e não vai sobrar nada. Por isso que ele não possui unidade de medida. Cuidado com isso. E esse veículo possui uma massa de 600 kg e a gravidade foi dada, nesse exemplo, 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Foi dada a gravidade. Pergunta: qual aceleração esse carro vai receber, possui, mediante a aplicação dessa força na condição de ter atrito com esse coeficiente, dados essas informações, tá? Olha lá. Aqui nós estamos diante de um exemplo de leis de Newton, aplicações das leis de Newton,
onde, vou logo te dar uma dica, qualquer resolução dessa, sempre tu vais logo sair daqui, pai, ó. Força resultante, segunda lei, depende da massa, é diretamente proporcional à massa, e a força também depende da aceleração, tá? Aqui nós temos então a segunda lei de Newton. Força resultante. O que seria isso? Agora cuidado. Vem aqui, pai. Vem aqui que eu te falo. Olha, a força horizontal é uma força qualquer. Por exemplo, pode ser a força aplicada pelo motor. Só que aqui, nesse exemplo, foi dado que tem atrito. E nesse caso, o atrito aqui, ó, ele vai se opor, tá? O sentido vai ser o oposto aqui, ó. Tá? Vou puxar aqui a seta. Tá? A força de atrito está relacionado ao pneu e à pista. Então, estará no sentido contrário, nesse caso. Então, nós temos duas forças na horizontal. E essas forças, elas são o quê? São contrárias, obviamente, né? Ó, horizontal e são contrárias. Só que o movimento está se dando, conforme a imagem, para a nossa direita. Certo? O que é que tu pode fazer? Simples. No lugar da força resultante, você vai fazer o que nós chamamos de decomposição de forças. Que de certa forma anote, se as forças estão no mesmo sentido, sempre você vai somar os valores. Se as forças estão nos sentidos opostos, você vai subtrair. Mas subtrair quem de quem? Analisa para onde o movimento está indo. Está indo para a direita, então você escreve assim, ó. Força horizontal menos, porque está contrário, está atrapalhando, entre aspas, o movimento, a força de atrito. Esse menos é só você entender dessa forma. Está atrapalhando o movimento do carro. Se fosse uma outra força no mesmo sentido que a horizontal, concordas que iria ajudar? Ia fazer com que o carro fosse mais rápido, ou seja, ia aumentar, aí seria a soma. Como está atrapalhando, que é o atrito, é subtração. É igual, então aqui, ó, a força resultante, ela foi feita a decomposição de forças, já que nós temos duas forças atuando. E é igual a massa vezes a aceleração. Agora nós temos os valores em módulo. Só que aí cuidado com uma coisa. Além da atuação dessas duas forças, nós já vimos que no plano nós temos para baixo a atuação da força peso e, ó, o chão vai aplicar a volta para cima, a atuação da força normal. O que você conclui? Que a força peso vai ser igual à força normal, conforme já foi mencionado. Então, a força peso, nesse caso, é igual à força normal. Igual em módulo, tá? O valor é o mesmo. Olha lá. Aí aqui, pai, tu vai só substituir, ó, força de atrito. O que é a força de atrito? Já foi mencionado. Lembra? A força de atrito, ela é igual a quem? A normal vezes o coeficiente de atrito, que pode ser o dinâmico ou o estático. Então, olha lá, vou só trocar o que significa força de atrito. É a normal vezes o coeficiente de atrito. Então, no lugar de FAT, tu vais colocar normal vezes o coeficiente. Super tranquilo. Então, repete a força horizontal, porque tu já tens o valor, menos. No lugar do FAT, o que nós sabemos sobre a força normal? Desculpa, sobre a força de atrito? Normal vezes o coeficiente de atrito, que é igual, quanto é a massa? Ok, já sabemos, mas deixa para depois, vezes a aceleração. Aqui nós estamos ajeitando a resolução para depois substituir os valores, certo? Além disso, seguimos aqui, ó, vem para cá.
Lembra que o H é 2.000, tá? É igual a 2.000 newton. Então, seguimos, vai lá, troca. 2.000 menos. Cuidado. Normal. O que nós sabemos sobre a normal? Que a normal, tá? Ela é igual ao peso, certo? E o peso, também já sabemos que o peso é a massa vezes a gravidade, é um quebra-cabeça, tá? O peso é a massa vezes a gravidade. Então, como nesse caso o peso é a própria normal, a normal é o próprio peso, então nós podemos dizer que a normal vai ser a massa vezes a gravidade. Então, no lugar do N, que é a normal, tu vais trocar pela expressão do peso, que é massa vezes a gravidade. Isso é a normal. Lembra que a normal está multiplicando quem? O coeficiente de atrito. Coeficiente de atrito. Que vai ser igual a massa vezes a aceleração, que é a pergunta da questão. Agora, pai, é só dar nome aos bois. Olha lá, 2.000, vou repetir, menos. O M é a massa. Quanto é a massa? 600. Vezes. Tá? A gravidade. Quanto é a gravidade? A questão falou 10. Tá? Vezes. O coeficiente de atrito. A questão deu 0,3. 0,3, que é igual, olha a igualdade. A massa, novamente, aqui ó, quanto é a massa? 600. Vezes a pergunta, que é a aceleração. Queremos saber. Cuidado, viu? Tem multiplicação e subtração. Então, vai primeiro resolver a multiplicação. Vai lá. Vou repetir o 2.000 menos. Aqui nós podemos fazer rápido. Vai lá. O 10 que multiplica o 0,3. Toda vez que tem uma vírgula aqui, ó, elimina a vírgula com o 0. Então, sobra 1 vezes 3. Certo? Aí fica 600 vezes 3, que vai dar 1.800, certo? Que é igual a 600 vezes a aceleração. Aí, pai, fica super tranquilo. 2.000 menos isso, certo? Que é igual a 600 vezes a aceleração, que é a pergunta. Se você quer encontrar o valor da aceleração, então tira o 600 que está multiplicando, troca de lado, ele vai como? Isso, dividindo. Então, 200 sobre 600 é igual à aceleração. 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Pode simplificar por 100, né? Dividir por 100, vai eliminar. Nesse caso, nós temos 2 dividido para 6. São dois números pares, pode simplificar por 2. Né? Simplificar por 2 em cima, por 2 embaixo. Que vai ficar 2 dividido por 2 vai dar 1. Certo? E 6 por 2 vai dar 3. Nesse caso, vai dar 1/3 de metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. 1/3 vale aproximadamente 0,33, é uma dízima, certo? Continua aí. Então, tu tens aí um valor aproximado da aceleração. Vem com o professor Cris. Física na pressão.